tarde, dando sequência ao ciclo de palestras sobre saúde digital. Hoje nós temos o prazer de ouvir a nossa querida amiga Hanna Siebra, que juntamente com outros colegas é responsável pelo ambulatório de doença inflamatória intestinal aqui no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Ceará. Acredito que será uma das melhores palestras, tendo em vista essa entidade, tanto doença inflamatória, como doença de Crohn como retocolite ulcerativa, precisa realmente que os colegas que fazem parte da atenção básica tenham noção de como pensar e como diagnosticar e quando enviar para os centros de referência. Professora Hanna, fica à vontade. Agradecendo as palavras e agradecendo o convite, iremos iniciar falando sobre o manejo inicial na doença inflamatória intestinal. Como o Dr. Milton falou, me chamo Hanna Siebra, sou gastroenterologista, preceptora da residência médica aqui do Hospital Universitário Walter Cantídio e assistente aqui do ambulatório de doença inflamatória intestinal. Então, qual seria o real objetivo dessa apresentação? Essa apresentação tem o foco principal no médico generalista, e aí nossa intenção será relembrar como diagnosticar as doenças inflamatórias intestinais e seus diagnósticos diferenciais, assim como apresentar scores clínicos e endoscópicos que são utilizados na nossa prática clínica, expor as principais complicações relacionadas à doença e auxiliar no manejo inicial desses pacientes. Então, nós sabemos que as doenças inflamatórias intestinais são doenças crônicas com causas não definidas que acometem o trato gastrointestinal, caracterizadas por surtos de remissão e exacerbação. Na retocolite, acomete mucosa, estendendo-se do reto proximamente ao colo, de caráter contínuo. Já a doença de Crohn, ela tem um acometimento transmural, pode ocorrer entre qualquer área do trato gastrointestinal, entremeados por áreas normais, e tem predileção pelo ilho e o colo. Em relação à epidemiologia, a doença inflamatória intestinal foi pela primeira vez diagnosticada em torno de 1800, com a retocolite. Com o crescimento populacional, houve aumento nesse mundo ocidental, e é uma doença presente em países industrializados e está em crescente incidência em países em desenvolvimento. Só para mostrar que na Europa e na América do Sul, que são países industrializados, é onde existe a prevalência maior. No Brasil, foi feito um estudo recente que mostrou que de janeiro de 2012 a dezembro de 2022, nós já temos mais de 210 mil pacientes com doença inflamatória intestinal, mostrando também que a prevalência da doença vem crescendo nos últimos anos e também a incidência que está se mantendo estável. Então, em relação à etiopatogenia, a doença inflamatória intestinal é uma doença multifatorial relacionada a uma complexa interação entre a susceptibilidade genética com a influência de vários componentes do meio ambiente, como a gente vê medicação, dieta, a microbiota intestinal, o tabagismo pode influenciar na doença inflamatória intestinal. Então, assim como a alteração da permeabilidade intestinal vai gerar uma resposta imune à inflamação intestinal. Como nós vimos, acontece mais em países desenvolvidos, a causa multifatorial, interação microbioma, genética, ambiente e imunidade, não tem cura, apresenta cursos de remissão e recidiva, tem tratamento, acomete ambos os sexos, tanto homens como mulheres, mais prevalente em mulher na doença de Crohn e retocolite homem, e a idade de acometimento é o pico bimodal, dos 20 aos 40 anos, e o segundo pico, 50 a 70. E aí, qual é o exame padrão ouro para o diagnóstico? Nós não temos, precisamos da história clínica feita com o paciente, precisamos da bioquímica, precisamos do exame de colonoscopia, da histologia e da radiologia. Com isso, eu posso formar o quebra-cabeça para poder dar o diagnóstico da nossa doença inflamatória intestinal. E aí, quando é que eu vou suspeitar de doença inflamatória intestinal?
naqueles pacientes que apresentam diarreia crônica, dor abdominal, perda ponderal, sangramento retal, urgência evacuatória, tenesmo, presença de muco e sintomas sistêmicos, mal-estar, anorexia e febre, que podem indicar uma doença mais grave. É mais comum na retocolite o sangramento retal e urgência evacuatória, e na doença de Crohn, dor abdominal e perda ponderal. Além dos sintomas clássicos, os pacientes podem ter manifestações extraintestinais, que podem acometer até 1/3 dos pacientes com doença inflamatória intestinal. E pode realmente preceder essas manifestações intestinais. Podem ou não se correlacionar com a atividade da doença intestinal e, em geral, estão associados ao comprometimento colônico da doença. A gente observa que algumas manifestações extraintestinais, como as aftas orais, pode apresentar ao paciente episclerite, uveíte, pioderma gangrenoso, eritema nodoso, colangite esclerosante, espondiloartropatia e artropatia periférica, sendo essas as manifestações extraintestinais mais comuns. Em relação à manifestação extraintestinal, na doença de Crohn e na retocolite, a espondiloartropatia, episclerite e uveíte podem estar presentes. Na sacrileite, o paciente vai queixar-se de dor lombar, com rigidez matinal, melhorando com o movimento e pode ser um achado incidental na radiologia. E na sacrileite, a maioria das vezes está relacionado na espondilite anquilosante ao HLA-B27, que é positivo, e o paciente pode desenvolver uma rigidez e inflexibilidade da coluna vertebral. A episclerite uveíte é um olho vermelho com dor ocular, visão turva e fotofobia. Indicamos a avaliação do oftalmologista, normalmente que realiza com a lâmpada de fenda para poder diferenciar uma entidade da outra. As manifestações extraintestinais mais comuns na doença de Crohn é a artropatia periférica, que é mais comum na doença de Crohn, porém pode estar também presente na retocolite ulcerativa. A tipo 1 acomete grandes articulações, normalmente é assimétrica e com menos de 5 articulações. A tipo 2 acomete pequenas articulações dos membros superiores, são simétricas e poliarticulares. Lembrando que as artrites são não erosivas e não deformantes. As aftas orais são múltiplas úlceras dolorosas, como a gente sabe, ou oval, com bases pseudomembranosas, pseudoamareladas, e bordas eritematosas, normalmente localizadas na mucosa bucal ou labial. E o eritema nodoso, característico como nódulos subcutâneos simétricos, elevados, dolorosos, vermelhos ou violáceos, normalmente localizados nas superfícies extensoras das extremidades inferiores. Essas manifestações extraintestinais, elas podem estar presentes em ambas, na retocolite e no Crohn. Quando eu falei nos slides anteriores, é a maior prevalência relacionada a uma doença e a outra doença, ok? O pioderma gangrenoso pode estar mais prevalente na retocolite ulcerativa, apresentando um nódulo não infeccioso que evolui para uma úlcera profunda, dolorosa, com necrose material purulento, localizado normalmente nas extremidades inferiores e nas lesões periostomais. Colangite esclerosante primária, os pacientes podem ter 2 a 4% dos pacientes com doença inflamatória, eles podem ter a colangite esclerosante, lembrando que 80% dos pacientes com CEP, eles têm doença inflamatória intestinal. Essa associação vai aumentar o risco de câncer coloretal, vai também aumentar o risco de colangiocarcinoma, e a colonoscopia anual torna-se obrigatória após o diagnóstico de CEP. As manifestações mais relacionadas à atividade da doença é relacionada à artropatia periférica, úlceras orais, eritema nodoso e episclerite. A gente tem também como manifestação extraintestinal a doença do metabolismo ósseo, que é muito comum nesses pacientes com doença inflamatória intestinal, e normalmente nós indicamos a realização do screening para osteoporose com DEXA-scan, que está indicado naqueles pacientes com histórico de fraturas vertebrais, em homens com mais de 50 anos, mulheres menopausadas, aqueles que fazem terapia crônica com corticoide e nos pacientes com hipogonadismo. Lembrando também que os pacientes têm um aumento do risco de tromboembolismo venoso, principalmente naqueles pacientes com DI que estão hospitalizados, que devem receber a tromboprofilaxia, e é segura mesmo que os pacientes estejam sangrando pela doença.
Em relação aos exames laboratoriais, eles não são específicos. E a gente vai ter uma avaliação inicial solicitando hemograma, albumina, enzimas hepáticas, cinética do ferro e dosagem da vitamina B12. A atividade inflamatória é vista pelo VHS, PCR, calprotectina fecal, e é interessante que faça o diagnóstico diferencial com enteropatias infectoparasitárias e também é interessante fazer pesquisa para Clostridium nas fezes. Em relação ao hemograma, o paciente pode ter anemia, leucocitose, plaquetose, e a anemia é a principal complicação sistêmica das DIIs, que podem acometer até 25% dos casos. A ferropenia se dá devido à perda sanguínea pelo TGI e pela deficiência de absorção de ferro relacionado propriamente à doença crônica. E a plaquetose é uma resposta inflamatória inespecífica que se correlaciona com o grau de inflamação. Em relação à albumina, ela vai avaliar o estado nutricional e a atividade inflamatória da doença. A vitamina B12 baixa pode estar relacionada à ressecção do ilho terminal, à inflamação de um segmento ileal extenso e ao supercrescimento bacteriano. E as enzimas hepáticas é interessante solicitar, porque existem as manifestações extraintestinais hepatobiliares e também é necessário que a gente faça a avaliação de lesão induzida por droga. Em relação às provas de atividade inflamatória, o VHS e o PCR a gente tem que solicitar que vai estar elevado naqueles pacientes com pancolite ou com colites graves. Embora valores normais não excluam a atividade inflamatória. Por exemplo, na colite esquerda, na proctite ou inflamação de delgado, essas provas inflamatórias podem estar normais. E aí vem a pergunta, e a calprotectina fecal, o que é, né? É uma proteína que é liberada pelos neutrófilos na parede intestinal inflamada. Ela é um exame excelente porque é estável à temperatura ambiente e resiste à degradação pelas enzimas do TGI. É um excelente marcador fecal de inflamação da mucosa intestinal. Então, a calprotectina tem uma alta sensibilidade, porém uma baixa especificidade, ou seja, existem outras doenças que podem cursar com a calprotectina fecal elevada. E o PCR, ele tem uma alta especificidade e uma baixa sensibilidade, como a gente viu que existem algumas situações que o paciente pode estar inflamado, mas com o PCR normal. Estou aí mostrando nessa ilustração um cólon inflamado, onde qualquer processo inflamatório da mucosa vai haver esse extravasamento do leucócito, dos neutrófilos, que isso significa a calprotectina fecal. Então, a calprotectina fecal, ela é uma degranulação dos neutrófilos que acontece no cólon inflamado, no intestino inflamado. Lembrando que existem outras causas de calprotectina fecal elevada, como colite isquêmica, supercrescimento bacteriano, uso de AINE, neoplasia coloretal. E aí vem a função da calprotectina fecal naqueles pacientes que ainda não têm um diagnóstico de DI, mas tem suspeição pela história clínica e o exame físico. Apresentando sintomas de alarme, ou seja, com anemia, diarreia com sangue e perda ponderal, é óbvio que esse paciente vai direto para a colonoscopia. E naqueles pacientes que têm história clínica, exame físico compatível, porém não tem sinal de alarme, eu meço a calprotectina fecal. Se for menor do que 40, tem um risco baixo para ser doença inflamatória intestinal. Se for maior que 150, nós deveremos solicitar colonoscopia ou adicionar exame de imagem contrastado. E já naqueles pacientes que têm um diagnóstico de doença inflamatória intestinal, a calprotectina é um excelente marcador inflamatório para segmento. Se o paciente tiver calprotectina menor do que 150, o paciente está em remissão da doença inflamatória intestinal. Se tiver acima de 250, sem sintomas, por exemplo, a gente pode avaliar outras causas que estejam gerando essa elevação. Aí repetiremos a calprotectina fecal em torno de 3 meses. Se der aumentada, acima de 250, e os sintomas aparecerem ou persistirem, tem que considerar a adaptação do tratamento e avaliar a necessidade ou não da colonoscopia. Então, vamos lá, falar só um pouquinho da retocolite ulcerativa.
Em relação ao diagnóstico por colonoscopia, é interessante que vá a colonoscopia até o ilho terminal, onde deverá ser realizado biópsias. A gente já sabe que tem um acometimento contínuo, com clara definição entre a área sã e doente, e tem o envolvimento retal. E nas alterações que podem ser encontradas na mucosa, pode ser friabilidade, erosões, ulcerações e pseudopólipos. A primeira imagem mostra os pseudopólipos na mucosa colônica, que, na verdade, o pseudopólipo seria uma retração cicatricial da mucosa doente, que cicatrizou e fica com esse aspecto de pseudopólipo. E a imagem 2, a gente percebe um cólon friável com ulcerações. Lembrando que toda estenose na retocolite deve ser suspeita de neoplasia. E no ECO, que é um consenso europeu, ele fala que as estenoses colônicas devem ser realizadas múltiplas biópsias para que a gente possa excluir o carcinoma. Devemos também saber qual é a extensão da doença do paciente, se é uma proctite, colite esquerda ou pancolite. 30% a 60% dos pacientes vão apresentar proctite com os sintomas mais de sangramento retal, tenesmo e urgência. Enquanto que em torno de 16% a 45% desses pacientes vão apresentar, com colite esquerda, vão apresentar os sintomas de proctite associada a diarreia com cólica abdominal. E aqueles pacientes com pancolite, em torno de 16% a 35%, vão apresentar os sintomas da proctite, da colite esquerda, associada aos sintomas constitucionais. A extensão da inflamação pode regredir, e isso a gente espera. E a classificação deve permanecer a extensão máxima já apresentada. Por exemplo, se o paciente abriu o quadro com a colite esquerda, mas durante o acompanhamento desenvolveu uma pancolite, então ele tem o acometimento de pancolite e não de colite esquerda. O que vale é a extensão maior, não a coluna do diagnóstico. Lembrando que, se na colite ulcerativa for diagnosticado só por sigmoidoscopia, é interessante que o paciente seja submetido a uma iliocolonoscopia, até para poder definir a extensão e a severidade da doença, assim como excluir a doença de Crohn. A extensão da doença é importante a gente saber para avaliar a modalidade do tratamento e, além de estratificar a frequência da vigilância endoscópica. Então, é importante a gente definir bem se o paciente tem proctite, colite esquerda ou colite extensa. A gente sempre vê nos pedidos das colonoscopias dos nossos pacientes a classificação endoscópica do score de Mayo. E é interessante saber o que é um Mayo 0. É o paciente que tem a mucosa normal e doença inativa. Esse é o objetivo principal do nosso tratamento. Paciente com Mayo 1, aquele paciente que tem eritema, pode ter edema de submucosa, alteração do padrão vascular. O Mayo 2, o paciente já tem ferida, já tem erosões com friabilidade. E o Mayo 3, além do sangramento espontâneo, o paciente pode ter ulcerações. Na radiologia, a gente pode perceber perda das austrações colônicas, e é interessante na radiologia no paciente com retocolite ulcerativa no padrão de pancolite, que a gente submeta a um estudo do Delgado para poder realmente excluir a doença de Crohn. A gente observa aí o cólon tubulizado. Outra forma do diagnóstico também é a histologia. Observamos aí a mucosa colônica normal, onde tem as criptas distribuídas de forma homogênea, regular, com as células caliciformes. Na doença, na retocolite ulcerativa, nenhuma característica histológica é diagnóstica. O paciente vai ter aquela inflamação que vai acometer a mucosa, pode ter atrofia, distorção de criptas, abscessos, irregularidade das vilosidades, como a gente vê nessa imagem. Infiltrado de células inflamatórias, observe a perda do formato das criptas e os abscessos de cripta. Não há granuloma e há um infiltrado importante de células inflamatórias. E a ausência das células caliciformes. Vimos aí o score endoscópico, que é a classificação de Mayo. Agora a gente vai avaliar o score clínico da clínica Mayo, que também nós utilizamos na nossa prática clínica, que vai avaliar a frequência das evacuações, sangramento retal, os achados endoscópicos, avaliação médica global, para poder inferir qual é a gravidade da doença desse paciente.
Existe também outro score, o Trulovwitz, que é o que nós mais utilizamos, que avalia o número de evacuações, frequência cardíaca, temperatura, hemoglobina, VHS e PCR. Aí você me faz uma pergunta, para que servem tanto essas classificações? A resposta é porque essas classificações são critérios clínicos e laboratoriais para avaliar a atividade da doença, para avaliar a gravidade do paciente, para avaliar também se ele necessita do uso de corticoide via oral ou endovenoso. A gente observa nessa situação um paciente com mais de 6 evacuações por dia, taquicárdia, com febre, com anemia, com alteração das provas inflamatórias. A gente tem, nesse caso, um paciente com colite aguda grave. E a colonoscopia está totalmente contraindicada nessa situação. Como vimos, colite aguda grave, mais de 6 evacuações com sangue, sinais de toxemia, anemia, febre, taquicardia, elevação de PCR e VHS. Se esse paciente com colite aguda grave apresenta aperistalse intestinal e distensão abdominal, com a dilatação do cólon mais de 6 centímetros, nós estamos diante do megacólon tóxico, que é uma condição de alta taxa de mortalidade, que muitas vezes necessita de colectomia de urgência. Existe um risco grande de perfuração intestinal. A recaída precoce ou doença ativa nos primeiros anos, ela está associada a um pior prognóstico da doença e as principais complicações, como a gente viu, colite aguda grave, megacólon tóxico, perfuração intestinal e também tem um risco de câncer coloretal. Qual é os pacientes que têm maior risco de câncer coloretal? Tanto na retocolite como os pacientes com doença de Crohn de colo. É aquele paciente que tem um diagnóstico da doença na idade jovem, é o paciente que tem uma doença extensa, de longa duração, associada à colangite esclerosante, com atividade inflamatória importante. Aí é interessante fazer a colonoscopia de vigilância, que pode ser feita a partir de 8 ou 10 anos do início dos sintomas e para os pacientes com diagnóstico de CEP anualmente. É interessante fazer com cromoscopia, de preferência utilizando o índigo carmim, ou fazer a colonoscopia com biópsias seriadas. Em relação à doença de Crohn, existe a classificação de Montreal, que avalia a idade ao diagnóstico, a localização da doença e o comportamento da doença. Em relação à localização, a gente percebe que a maioria dos pacientes com doença de Crohn vai ter a localização iliocolônica, e a doença de Crohn pode ter o comportamento estenosante, penetrante e não estenosante, não penetrante, que é aquele paciente que tem acometimento inflamatório. Além do que, pode ter aquele comportamento penetrante perianal. E aí a gente observa aí as fístulas perianais, uma fístula perianal, um orifício externo de uma fístula perianal no paciente com doença de Crohn. Essa fístula, normalmente, ela sai da linha pectínea, onde tem uma glândula que pode gerar um abscessozinho, uma coleção, e aí uma tentativa de eliminar acaba formando essa fístula, um trajeto fistuloso. Paciente com doença de Crohn pode ter essas úlceras anorretais, as fístulas, aí é uma imagem de uma ressonância mostrando um trajeto de fístula perianal. A fístula perianal com a posição do sedenho, o sedenho é importante para que o paciente drene a secreção e aí a gente possa iniciar a seguir o tratamento medicamentoso. O sedenho é justamente a colocação de um fio que faz unir o orifício interno e o orifício externo. Em relação à colonoscopia, sabemos bem que na doença de Crohn tem um comprometimento salteado. Há presença dessas úlceras afitosas, que podem ser rasas ou profundas, como é visto na segunda imagem. O paciente pode apresentar um aspecto macroscópico de pedra de calçamento. Na colonoscopia, podemos observar também orifício fistuloso, se o paciente apresentar, por exemplo, fístula entre alças, aí mostra no exame. E o paciente também pode apresentar estenose. Existe também uma classificação colonoscópica da doença de Crohn, que a gente costuma pegar esses pacientes, a classificação é do CSCD, que vai avaliar se o paciente tem presença de úlcera, presença de estenose e a quantidade de área acometida. Lembrando que a pontuação máxima é 60 e vai ter que ser avaliado em todos os segmentos, no ilho terminal, colo direito, transverso, esquerdo, reto. Aqui eu trouxe uma forma ilustrativa de um paciente do nosso ambulatório que fez uma colonoscopia até o ilho terminal e no ilho terminal apresenta uma úlcera aftoide, aí o endoscopista falou o tamanho da úlcera e o acometimento de superfície, e na ausência de estenose classificando como CSCD de 3.
Importante nesses pacientes que a gente faça o diagnóstico diferencial por Clostridium, que a gente observa essas placas amareladas, pouco elevadas, que se fundem para formar pseudomembranas. Como diagnóstico diferencial também, a gente observa a tuberculose intestinal com úlceras circulares ou transversais, apresentando um maior número de granulomas caseoso, nesse caso, no anátomo patológico. E nos pacientes com colite isquêmica, a gente vê que próximo ao ângulo esplênico, com úlceras ativas recobertas por fibrina longitudinal, com mucosa de aspecto normal ao redor. Às vezes fica difícil, só pela colonoscopia, a gente distinguir uma doença da outra, mas é por isso que é importante o quebra-cabeça, a história clínica, os exames laboratoriais, enfim, adiante. Na enter-UTC, o que é que nós podemos observar? Aí uma alça de Delgado espessada com realce da mucosa, que é justamente caracterizado pelo sinal do Pente, que corresponde ao engurgitamento da arcada mesentérica. Então, o paciente pode apresentar em atividade a doença de Crohn, o hiperrealce mucoso. A gente observa a estenose nessa local, onde tem a seta, que é o local da região do ilho, e onde tem um asterisco dilatação a montante. O paciente que tem estenose, ele pode apresentar dor pós-prandial, empachamento, náuseas e vômitos e sintomas oclusivos ou suboclusivos. Também nessa região marcada, a gente observa estratificação mucosa da alça ileal e realce mucoso, que vai permitir distinguir as várias camadas parietais. A gente também observa nessa imagem uma fístula caracterizada por uma imagem estrelada, que corresponde a um trajeto fistuloso comunicando alças intestinais na fossa ilíaca direita. E o paciente pode apresentar sintomas relacionados à fístula, dependendo da localização onde a fístula vá, né? Se for para o foco urinário, enterourinário, ele pode ter fecalúria, pneumatura, infecções urinária recorrente. Se a fístula for reto-vaginal, a paciente pode ter dispareunia e uma descarga de fezes na vagina, no canal vaginal. Pode ter fístula enteroentérica, que às vezes o paciente não apresenta nenhum sintoma, ou pode vir apresentar abscesso abdominal. Temos também, como outro método diagnóstico, a cápsula endoscópica, que pode ser utilizada nos pacientes com doença de Crohn, principalmente naqueles pacientes que fizeram a enterotomografia ou enteroressonância e não mostrou o local de espessamento, estenose, aí esse exame pode ser realizado naqueles pacientes que a suspeição clínica é bem elevada, né, o paciente com anemia, diarreia, perda de peso. Agora, a grande desvantagem da cápsula endoscópica, ela não consegue realizar a biópsia. Na macroscopia, na doença de Crohn, a gente observa essas projeções digitiformes da borda mesentérica para antimesentérica. O paciente pode apresentar fissuras, hipertrofia muscular, espessamento da parede intestinal, as pedras de calçamento, o estreitamento do intestino delgado, as úlceras na mucosa e aquela gordura rastejante, né, que é aquela gordura da projeção digitiforme da borda mesentérica para antimesentérica. Em relação à histologia, os granulomas vão aparecer aí, porém são granulomas epitelioides não caseosos. A gente vai observar também o infiltrado das células inflamatórias, que ao contrário na retocolite, ele é transmural. Vai apresentar também distorção das criptas e irregularidade dos vilos. Utilizamos para avaliar a atividade da doença de Crohn o CDAI, que aí vai ter que fazer a somatória, lembrando que o paciente em remissão, o CDAI está menor do que 150. E uma queda de 70 a 100 pontos sugere que esse paciente teve uma resposta clínica. Por isso a importância de ser avaliado esses scores nas consultas de rotina. Existe um score que é utilizado especificamente naquele paciente com doença de Crohn, como a gente viu que a maioria deles, a grande prevalência é de ter alteração na válvula iliocecal, e os pacientes que são submetidos a uma colectomia nessa região, eles acabam fazendo uma hemicolectomia direita, normalmente com a iliotransversa anastomose. E essa classificação de Rutgers é justamente para avaliar esse paciente com doença de Crohn que foi submetido a uma colectomia direita. Depois que a gente montou um quebra-cabeça, que a gente formou aí o diagnóstico da doença de Crohn, vem a pergunta, e agora, como conduzir? Primeiro vamos saber o que é que a gente quer, quais são os objetivos do tratamento. Será que é só remissão clínica e diminuição dos marcadores séricos?
nós precisamos ter a remissão endoscópica, a remissão dos marcadores fecais, a remissão radiológica e histológica ainda é interrogada porque, embora seja alvo que nós almejamos, ainda não está definido como um objetivo específico na remissão radiológica para a doença de Crohn e na remissão histológica para a retocolite ulcerativa. Então, é importante que tenhamos a remissão profunda no tratamento desses pacientes, para que haja menor hospitalização e cirurgia, menor recidiva da doença, melhor qualidade de vida desses pacientes e menor risco de neoplasia. Então, o consenso do STRIDE 2 mostra que, a longo prazo, o alvo seria a cicatrização endoscópica, trazendo qualidade de vida e ausência de deficiências. Lembrando que, embora seja considerado, mas não são forma de alvos formais. Na retocolite, a cicatrização histológica e na doença de Crohn, a cicatrização transmural. Vamos falar um pouquinho do tratamento. Os derivados do 5-ASA são a sulfasalazina e a mesalazina. Eles têm o efeito tópico e não sistêmico, não são absorvidos. Lembrando que a sulfasalazina ela é degradada pelas bactérias intestinais colônicas em 5-ASA e o radical sulfapiridina. O 5-ASA é o componente ativo, e a sulfapiridina é o responsável pelos efeitos colaterais que muitos pacientes referem, intolerância gastrointestinal. A sulfasalazina, ela é via oral, enquanto a mesalazina 5-ASA é o componente já ativo dela, e ela pode ser via oral, supositório ou enema. As doses normalmente utilizadas da sulfasalazina é de 2 a 4,8 gramas por dia, 2,4 a 4,8 gramas por dia, isso na mesalazina, a sulfasalazina 2 a 4, e na manutenção, normalmente a gente mantém com 2 gramas dia os dois. A mesalazina, ela pode ter o supositório, o enema, e a mesalazina oral é mais interessante quando aquele paciente tem acometimento maior do colo. Embora nós podemos associar também com o supositório. Em relação aos corticoides, tem uma budesonida, prednisona, hidrocortisona. Eles não cicatrizam a mucosa, tem altos efeitos colaterais. O paciente pode ficar com aumento da gordura abdominal, o paciente pode ficar hipertenso, o paciente pode ficar com osteoporose, pode ficar cheio de estria. É uma bomba relógio, né? A budesonida funciona como? Ela tem uma ação oral, ação tópica, com poucos efeitos colaterais, com menos efeitos colaterais, na verdade, em relação à endovenose e via oral, e ela normalmente está indicada para aqueles pacientes com doença leve de ilho terminal. A prednisona tem efeito sistêmico oral e a hidrocortisona tem efeito sistêmico venoso. O efeito de ação, o início de ação é muito rápido, porém tem muito efeito adverso, e serve para induzir a remissão, não serve para manutenção da remissão. Ou seja, serve para aquele momento de crise, numa tentativa de apagar o fogo. Então, só nas crises que deve ser utilizado. Importantíssimo ressaltar que quando o paciente estiver fazendo o uso de corticoide, que faça a suplementação, a reposição de cálcio e vitamina D. As doses recomendadas. Em relação aos imunossupressores, nós temos a azatioprina, 6-mercapurina e o MTX, que o início de ação é lento, demora mais ou menos 3 meses para agir, para atingir o efeito máximo dele. Ele é importantíssimo para cicatrizar a mucosa. Ou seja, ele induz a remissão? Não, mas ele ajuda na manutenção da remissão. É bom para aqueles pacientes que são córtico-dependentes. Ou seja, ele tende a manter a chama baixa, então não melhora os sintomas rapidamente. Eles não devem ser usados nas crises. Evitar em homens jovens, principalmente aqueles que têm o Epstein-Barr IgG negativo, e em alguns idosos pelo risco maior de infecção. As doses recomendadas, normalmente nós utilizamos no nosso ambulatório as azatioprinas de 2 em 2,5 mg por quilo de peso. Em relação aos biológicos, nós temos infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab, vedolizumab e ustekinumab, ainda os que estão disponíveis aqui no Brasil. Embora no futuro próximo chegarão mais. Eles têm um excelente início de ação, são super rápidos, cicatrizam a mucosa e têm pouco efeito adverso. Ajudam na indução da remissão e na manutenção da remissão. Ou seja, ele é o super bombeiro para apagar o fogo grande.
O anti-TNF são o infliximab, adalimumab, golimumab e certolizumab. Anti-integrina é o vedolizumab e o anti-interleucina 12-23, o ustekinumab. Então, como é que quais são as etapas envolvidas no preparo daquele paciente com doença inflamatória para poder iniciar a terapia imunossupressora biológica? É importante a gente identificar aquele paciente apropriado para a terapia biológica. E qual seria esse paciente? A gente teria que ver a história clínica dele e ver a questão da doença, como é que está, da doença moderada, da doença grave, refratária à terapia convencional ou que tem um alto risco de progressão. Está aí uma lista, normalmente, quais são aqueles pacientes que devem receber a terapia biológica, normalmente aquele paciente com gravidade da doença inflamatória, que tem um envolvimento anatômico extenso, com úlceras profundas, com idade jovem ao diagnóstico, aqueles marcadores inflamatórios bem elevados, com anemia importante, aqueles que usam corticoide de forma recorrente, aqueles pacientes que têm doença estenosante penetrante, com fístula perianal também, histórico já de cirurgia e hospitalização, e a gente sabe bem que melhora bastante a qualidade de vida desses doentes. E eu tenho que também, antes de começar o imunobiológico, confirmar a atividade da doença inflamatória, como a gente já falou, através de VHS, PCR, calprotectina fecal, endoscopia ou imagem. E é interessante confirmar, porque assim, a avaliação clínica não é suficiente, porque o paciente pode ter diarreia e, na verdade, ser um supercrescimento bacteriano ou síndrome do intestino irritável. É importante os marcadores biológicos, o PCR e a calprotectina fecal, lembrando que o PCR pode estar baixo mesmo na inflamação ativa. O exame de imagem é interessante fazer ou a enter-UTC ou a enter-ressonância naqueles pacientes com doença de Crohn de Delgado, e a ileocolonoscopia, que acaba sendo o padrão ouro na avaliação da inflamação ileocolônica. Eu tenho também que excluir as doenças que podem mimetizar a doença ativa da doença inflamatória intestinal, que seria aquelas infecções por Clostridium, principalmente aqueles pacientes que têm acometimento colônico, que usaram previamente antibiótico, estão em uso de corticoide. Os achados endoscópicos e a apresentação clínica pode ser semelhante, por isso que é importante sempre a gente descartar essa infecção nas recidivas. Então, a gente faz a pesquisa das toxinas A e B e o GDH nas fezes, né? Outro que a gente tem que fazer o diagnóstico, tem que descartar, é o citomegalovírus, principalmente naqueles pacientes que fazem uso de corticoides ou tiopurinas, porque aumenta o risco de reativação de CMV no cólon, e naqueles pacientes refratários ao corticosteroides, a gente tem que avaliar se realmente é da atividade da doença ou se ele está com infecção secundária e associada, né? É interessante fazer a colonoscopia com biópsias seriadas para as áreas ulceradas, principalmente encaminhando do histopatológico para a imunistoquímica. Como eu falei, intestino irritável, ele pode estar presente nos pacientes com doença inflamatória 30% a 40%, por isso que é bom pedir a calprotectina fecal. Supercrescimento bacteriano pode estar presente, principalmente naqueles pacientes com doença de Crohn, com estenose intestinal, ou que fizeram ressecção iliocecal pregressa, e também avaliar o câncer de colo naqueles pacientes, principalmente com colites extensas de longa duração. É importante também excluir as contraindicações à terapia biológica, que existem várias contraindicações, linfoma prévio, neurite óptica, paciente com insuficiência cardíaca descompensada, tuberculose ativa ou tuberculose latente não tratada, infecção ativa, incluindo o abscesso perianal. Então, essas seriam contraindicações da terapia biológica para não ser realizadas, né? E é importante, é claro, discutir com o paciente os riscos e o benefício da terapia. Qual seria a decisão na escolha da terapia biológica? A via de administração, a gente sabe que alguns biológicos são subcutâneos e outros são endovenosos. A imunogenicidade, a gente sabe que o infliximab, por não ser 100% humanizado, ele pode desenvolver anticorpo associado, por isso que é importante fazer a comboterapia com imunossupressor, porém pode pouco aumentar os efeitos colaterais. Tem que ver o que é que está disponível naqueles pacientes que fazem no SUS, né? O vedolizumab, por exemplo, para a doença de Crohn não está disponível. O golimumab na retocolite não está disponível, nem o ustekinumab para a retocolite e doença de Crohn ainda não estão disponíveis no SUS. A gente espera que em breve esses medicamentos entrem. Então, é importantíssimo decidir de forma compartilhada entre o médico e o paciente. Não menos importante, é interessante que nós possamos falar da segurança do medicamento que a gente vai utilizar. Isso aqui é a pirâmide de segurança, mostrando que na base da pirâmide são os esteroides, e no topo a gente tem o ustekinumab e o vedolizumab.
Naqueles pacientes que já usam terapia biológica, segmento a longo prazo, é interessante fazer proteção solar, ficar fazendo PPD e o I granual, principalmente se forem negativos na avaliação inicial, e naqueles pacientes com terapia com anti-TNF. Importante também fazer o Papa Nicolau anual e monitorizar os eventos adversos. Para investigar infecções latentes, antes de iniciar o biológico, é interessante que investigue tuberculose, hepatite B e C e HIV. Tuberculose, através do raio-x de tórax, higro-PPD, e as hepatites com sorologias para hepatite B, C, e a gente solicita também do HIV. Se por acaso o PPD for acima de 5 ou o IGRA positivo, naquele raio-x com sequela de TB, descartando TB ativa, nós vamos fazer o tratamento para ILTB, que é o esquema 3HP, que vai usar rifampicina e a isoniazida semanalmente por 3 meses. Quais são as vacinas que os pacientes com imunobiológico, imunossuprimido podem fazer? São aquelas vacinas com vírus e bactérias inativos. No caso, meningococo, se houver risco local de exposição, a tríplice bacteriana ou a dupla adulto, uma dose a cada 10 anos, ao HPV, 3 doses, principalmente em mulheres abaixo de 26 anos, pneumococo, dose única a partir dos 65 ou a cada 5 anos em idade inferior, e as hepatites A e B, que é considerar a vacinação em todos os pacientes. Influenza anualmente. E quais seriam aquelas vacinas que não podem ser utilizadas nos pacientes ou que devem ser evitadas naqueles pacientes com drogas imunossupressoras ou biológicas? São as vacinas com vírus ou bactérias vivos ou atenuados, como é o caso da vacina da tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola, a vacina da varicela. Porém, recentemente entrou no privado a vacina com vírus inativo, que esse pode ser realizado. Da febre amarela, não pode ser realizado, BCG, e o ideal o que é? É vacinar os pacientes pelo menos 4 semanas antes de iniciarem os imunomoduladores, os biológicos ou o tofacitinib, ou 3 meses após a suspensão do tratamento com um desses agentes. Lembrando que o aminosalicilato não é uma droga imunossupressora. Para concluir o tratamento, existem também as pequenas moléculas, que é o tofacitinib, que ele é um inibidor da JAK2, que ele é aprovado para o tratamento da retocolite moderada ou grave, aqueles que tiveram resposta inadequada, que tiveram perda de resposta ou intolerância aos corticoides, azathioprina ou anti-TNF. O início de ação dele é rápido, cicatriza a mucosa e tem alguns efeitos adversos. Pode desenvolver herpes zoster. O paciente pode ter tromboembolismo, dislipidemia. Então, assim, tem que realmente considerar o paciente que pode usar o tofacitinib, mas é uma droga que é uma droga via oral, de fácil administração e bem importante, porque ela induz tanto a remissão como a manutenção da remissão. Então, vamos lá. Concluindo nossa apresentação, vamos levar essas mensagens para casa. O biológico, nem tão cedo, mas também nem tão tarde. Evitar os esteroides, como a gente viu, o máximo possível. Não insistir no tratamento clínico quando a cirurgia está indicada. Decisão acerca do tratamento. O que é o corticoide? É rápido, barato, mas é ruim. O imunossupressor, ele é bom, barato, mas é lento. E o biológico é rápido, é bom, porém é caro. Agradeço aí, um abraço para todos que estão assistindo aqui a apresentação. E a esperança é o pedaço da gente que sabe que vai dar tudo certo. Obrigada. Parabéns, doutora Hanna. É um show, né? Como não poderia ser diferente. Pela expertise, né? Uma pessoa que trabalha já há muito tempo na área e que tem, sem dúvida, um grande envolvimento com seus pacientes, com os colegas, né? Sempre muito atenta, muito prestativa para tirar alguma dúvida. Eu fiquei encantado, simplesmente eu fiquei sem nem... Eu ia perguntar alguma coisa sobre fazer a profilaxia, avaliar os pacientes com hepatites, mas não deu, não tem espaço, né? Eu acho que você foi muito, muito feliz, né? E dizer também que
A necessidade que o colega lá na ponta tem é exatamente poder selecionar aqueles pacientes que precisam de um acompanhamento mais especializado, né, Hanna? Principalmente porque a distribuição da medicação também não está na rede assim com tanta facilidade. Parabéns, Ana, pela apresentação. Acho que foi uma apresentação fantástica, abordando todos os temas. É um tema extremamente complexo, mas que os profissionais têm que terem noção básica das coisas mais importantes, e você foi muito feliz na sua apresentação. Obrigada, professor.